Oi, gente! Que surpresa é essa? Estamos aqui de novo, eu, Babu Carreira e... Renata Said. Trazendo pra vocês um episódio extra. Vocês pediram e a gente trouxe. Por quê? Pela bondade do nosso coração? Também, porque somos muito boazinhas. Mas principalmente porque a gente teve o apoio de um parceiro muito especial. A Pet Love está trazendo esse episódio pra vocês, sentindo falta de uma conversa que falasse justamente sobre esse amor incondicional entre donos de pet, mães de pet, tutores de pet e o nosso petzinho querido. Então, muito obrigada, Pet Love. A gente vai poder discutir um filme muito bacana. E preparem os corações, porque hoje o filme que a gente vai falar é Marley e Eu. Então, preparem os lencinhos que começa... Isso. Preparem os lencinhos que vamos começar mais um Ouvindo um Filme. Solta a vinheta. Amiga, você viu? Eu vi num filme. E agora? Ai, agora eu tô desgraçada da cabeça, né? E você? Ai, apaixonada. Ih, lá vem. Eu vou te falar, Babu, eu posso assistir o filme de adolescentes morrendo de câncer, pessoas sendo atiradas de precipício, doenças terminais. Sobrevivo. Cachorro morreu, acabou minha vida. Acabou minha vida. Eu tava assistindo... Tô assistindo aquele Morrendo por Sexo, que eu te falei, né? Que é uma série super legal, que tá na Disney Plus, que fala sobre uma jornada de uma moça que tá em estado terminal e a jornada dela com a sexualidade. E, assim, quem me indicou foi uma amiga minha, Jacira, né? Jacira Doce. E aí ela falou assim, e aí, amiga, já chorou quanto? E eu... Zero. Eu dei umas risadas, porque é tragicomédia, né? Dramédia. Mas assim, o Marley, cara, quando ele começou a ter probleminha pra subir a escada... Não, já me acerta de um jeito. O Bigode não assistiu comigo, tá? Porque ele não foi capaz. Ele falou, não vou assistir. Ele falou, não vou assistir, não tem Mas ele já assistiu na vida? Já assistiu. E ele teve um labrador. Ai, meu Deus do céu. Não dá. Eu não consegui assistir. Dessa vez você não conseguiu, né? Não consegui assistir. É. Mas eu já assisti 1000 vezes, sim, então... Sim. Mas assim, toda vez que eu assisto eu choro. Não tem como. Se existe uma relação de amor incondicional, é deles com a gente. É isso, né? isso. E daí, o mínimo de sofrimento que eles têm acerta muito a gente, Nossa, né? eles não conseguem falar, né? Então a gente não sabe, não sabe o que tá acontecendo. Pode ser um cachorro adulto, a gente não entende direito o que tá acontecendo, né? Mas essa é a parte difícil. Sim. Vamos falar sobre a parte que tangencia nosso podcast, que é a relação do casal. Claro. E eu gosto, sabia? Eu acho muito legal a relação dos dois. Eu acho que eles terem colocado o cachorro foi o alívio cômico pra mostrar um relacionamento a longo prazo de duas pessoas tentando fazer dar certo. Porque a maior parte do relacionamento deles é isso, né? É esse conflito deles abrindo mão do... negociando, né? Entrando em acordos e o que abre mão uma hora, o que abre mão outra hora, o que um vai entregar. Mas o que eu acho interessante é que os dois, durante todo o filme, durante todo o tempo que se passa, eles estão tentando, Então eu acho que isso é muito a vida real, né? De relacionamento. Total. Eu acho que nem todo mundo tenta tanto. Fato. Mas por isso que os relacionamentos não estão mais tão longos, Exatamente. Então, eles têm uma família prolífica, né? São 3 filhos, um cachorro, né? No salário de um jornalista. Nossa, que casona que ele pegou com o salário de jornalista. Ele devia ser um jornalista muito foda. E tomam decisões difíceis juntos, né? E... Pra mim, mexeu muito, assim, quando ela fala que ela vai parar de trabalhar e tal. E é uma coisa que a gente sabe que é uma escolha que muitas mães fazem. Sim. Mas ainda sou estranho pra gente, na modernidade, né? Nos tempos contemporâneos, a gente vê uma mulher falando, não, eu vou abrir... E me parece que ela era uma jornalista mais foda que ele. Eu não me lembro. No início, tipo, ele tá vendo o tamanho do artigo dela, que é muito maior do que o dele, sabe? Mas você sabia que foi por causa desse filme que eu refleti? Que o feminismo, ele tá aí. Não é sobre você ficar em casa cuidando dos filhos. É sobre você entender que quem tiver o poder do dinheiro, como é que vai escolher agir? Porque eu acho que é esse o grande diferencial. Ele, durante um tempo, bancou, mas em nenhum momento você vê ele carteirando aquilo ou ele querendo ter mais poder porque era ele que estava trazendo dinheiro
dinheiro ou querendo limitar alguma coisa da vida dela, porque, mas sou eu que tô pagando. E eu acho que é aí que tá a parada do machismo e do feminismo. Se você entrou num acordo, porra, ela tá cuidando dos filhos. É um E momento... da casa. E da casa. E do cachorro. E dele. E de todo uma... E abrindo mão de outras coisas que eram importantes pra ela, pra isso. E não é certo e errado. É o que foi. Exatamente. E ele, do outro lado... simplesmente falou, tá bom, é isso. Eu não sou melhor ou pior porque eu estou fornecendo. Então, eu acho que é aí que seria o ideal de tudo, né? O feminismo é sobre escolhas, não é sobre Exatamente. que você é obrigada a trabalhar, você é obrigada a ficar em casa. Exatamente. É sobre você ser respeitada, independente da decisão que você tome. E ela foi extremamente respeitada, né? Sem Em todos os sombra de momentos, ele disse, dúvidas. você quer voltar a trabalhar? Você quer ficar em casa? O que você quer fazer? E ela, louca, depressão pós-parto, que ela eu não queria assumir. 3. 3 crianças malucas com cachorro. Vou dar esse cachorro e tal. E ele, tipo, segurou a onda bem, sabe? E assim, é cheio de contrastes o filme, né? Porque tem, tipo... Primeiro tem essa coisa que eu queria depois voltar, que é essa competição entre 2 jornalistas, porque podia ter ido pra um lado muito ruim. Podia ter ido pra um lado péssimo isso. E que talvez a gente encontre muitas amigas, por exemplo, que tenham entrado nessa rota, né, com seus relacionamentos. Pois é, tipo, ao longo... Então vamos já falar disso, porque é muito bacana ver que ele olhar a carreira dela não era num sentido de... quero ser melhor do que você ou você deveria estar pior do que eu. Ele olhava pra dele e ele falava, é isso que eu quero fazer? Onde é que eu tô? Eu quero melhorar, eu quero me achar aqui. Eu tô vendo minha mulher super encaminhada, encaixada e eu não tô encaixado, né? E aí ele trouxe esse dilema pra ele e não jogou nela, né? Total. Tanto é que ela viajava, fazia as viagens a trabalho, né? Quando eles pegam o cachorrinho, já estão planejando ter uma família, ele fala, não, vai fazer sua viagem de trabalho, quando você voltar eu vou estar com o cachorro pronto pra vocês. Não tava bem pronto, né? Criou um trauma de trovão no cachorro, né? Mas você sabia que a gramática ajuda muito com isso na hora da gente definir as palavras? Porque você olhar no outro e se inspirar ou cobiçar algo do outro não é equivocado. O problema é quando a gente tem inveja, né? E a inveja, a definição da inveja é quando você se sente incapaz de ter o que o outro tem. E aí você não deseja mais ter, você só deseja que o outro não tenha. E daí entra competição, entra sabotagem, entra tudo isso. E no caso dele, não. Ele estava com uma pessoa próxima, que era uma pessoa realizada, bem-sucedida, capaz, super competente. E ele falou... eu quero, porque eu também mereço. E ele foi correr atrás do preju dele. Então, eu acho que por isso que não rivalizaram desse jeito. Mas é isso, né? Isso seria o ideal da maturidade de todo relacionamento. E a gente tá vendo também uma coisa que foi escrita em primeira pessoa, né? Então a gente não sabe quão generoso ele foi realmente. A gente tinha que ver a versão dela pra entender se em algum momento, pelo menos do jeito que a gente assistiu, parece que não. Que não. Exatamente. E o outro contraste que tinha sempre reforçando no filme era desse amigo, que é o gostoso do Dr. Maxime do Grey's Anatomy, que eu esqueci o nome dele. Mas sempre, tipo, mostrando como é que é a vida de um cara solteiro, que focou no trabalho, que focou no reconhecimento, né? E passando sempre pela vida desse cara que escolheu uma família, escolheu... quando ele pega um salário maior, foi porque ele tinha que se fixar como colunista. Sim. E é engraçado ver nele o pânico quando ele tá tirando a foto e pra coluna, e o chefe dele fala, aproveita que essa foto vai ficar na coluna por 20 anos. E aí ele faz uma cara, né, que é a mesma cara que ele... mesmo indagação que ele tem quando... ele tá em casa e escuta a mulher falando sobre, tipo, não sei o quê, como é que eu vou criar um filho assim? E é a primeira vez que ele escuta ela falando sobre filho. Então, tipo, ele fica meio assustado. Então, você vê que não tava exatamente tudo aquilo nos planos dele. Foram coisas que foram acontecendo e ele aceitou pensar sobre isso. Aceitou pensar sobre isso, mas não era o primeiro plano. O primeiro plano, acho que era ser um repórter, que viajasse, que tivesse mais a vida. E aí, a vida dele foi levando pra esse outro lugar.
E eu acho que a grande sabedoria quando a gente vai ficando mais velho é justamente essa, entender que a gente tem que ter nossos objetivos de vida, mas não dá pra enrijecer. Por quê? Porque a vida é uma sequência de frustrações. A vida adulta é sobre isso. Quando você é criança, você tem as ilusões e os ideais de como vai ser. Só que na vida adulta você começa a entender que na prática não é assim, né? É quando você começa a quebrar suas ilusões e entender que na prática funciona de outro jeito. Então, assim, ele não queria uma família, mas quando veio, ele sentiu medo? Sentiu. Mas como lidar com o medo? Você pode fugir e falar isso não, viver um solteirão convicto, odiando mulheres de uma forma sucessiva e correndo atrás dela, correndo delas. Sim. Ou não, você pode falar, não, peraí, mas eu gosto dessa pessoa, eu não tinha parado pra pensar, mas será que eu consigo encaixar? E eu acho que foi isso que ele fez e as coisas vieram acontecendo e ele foi administrando junto com ela e foi tendo troca e não foi fácil, em nenhum momento mostra que é fácil. Acho que o cachorro tá ali pra ser o alívio cômico mesmo, porque em nenhum momento é fácil pra eles. E é uma construção. E também tem uma outra coisa que eu lembrava daquilo, que também você percebe que muitas das vezes você pode não exercer sua função remunerada realmente sendo a ideal, mas que talvez você só precise exercer, sabe? Porque talvez seja isso, né? Muita gente diz, trabalhe com o que ame, você vai amar... Nunca vai trabalhar nenhum dia da sua vida. Não, trabalhe com o que ame e você vai odiar o que você ama em 2 meses. Porque existem muitas coisas que podem sufocar aquilo. Então, às vezes, é só você produzir e tentar tirar a pressão e o estresse daquilo para ter outras ideias, como assim ele teve, né? Começando a escrever sobre Marley, ele começou a escrever sobre a vida, e ele foi desenvolvendo esse olhar dele, né? Tanto que ele vai ser colunista, aí depois ele consegue o trabalho que ele queria de repórter em uma outra cidade, com pagamento bom. E aí ele fala, putz, o cara reclama que o repórter o que ele escreve como repórter tá com muita personalidade, tem muito dele ali, que é o que um colunista faz. Aí ele fala, putz, então eu sou um colunista, deixa eu voltar a ser colunista. Então, assim, às vezes a gente é jogado pra certos lugares pela vida que a gente não esperava, que a gente a princípio nem queria, ou que a gente tem até um preconceito a respeito daquilo. E aí, quando você se abre pra essa possibilidade, às vezes você descobre que é isso que te faz feliz. Exato. Né? Porque você só não testou, né? Exatamente. Os outros pra entender. Porque a gente julga muito o outro, no sentido, eu não quero ter uma vida que nem fulano, não quero ter uma vida que nem esse canal. Isso aí eu não quero fazer. Imagina, né? Tipo assim, o pessoal fala, imagina ser CLT. Cara, dá pra ser feliz pra cacete sendo CLT, sabe? Com certeza. É que também quando a gente faz esse o e se, a gente tá lidando com as consequências das nossas escolhas, né? Então, por exemplo, se eu não sou CLT e tenho a instabilidade, e essa instabilidade provoca pra mim esse medo, insegurança, eu falo, CLT seria o sonho. Mas eu só tô pegando um aspecto dentro da minha vivência. Sim. Quando eu me transformar CLT, eu vou ter todos os outros aspectos e desafios que eu não consegui dimensionar estando nessa perspectiva, né? A partir dessa minha percepção. Então não adianta, a vida é empírica, você tem que experimentar e voltar. Por isso que não dá pra enrijecer. Né? Só esclarecendo mais profundamente isso que você falou, esmiuçando, é isso, porque aí você vai ter agora a estabilidade. Mas a Renata gosta de acordar todo dia no mesmo horário? Não. A Renata gosta de voltar todo dia no mesmo horário? Nunca. A Renata gosta de lidar com as mesmas pessoas todos os dias? Zero. Eu também não. Então, eu fico pensando pra mim, nossa, adoraria ter... Eu sonho com Vale Refeição, Vale Transporte, ia ser tudo. Mas eu sonho com Vale Transporte e Refeição na minha vida atual. Exato. Se desse pra fazer um Frankenstein de tudo que eu tenho... Se Deus falasse, R$60 de velho pra essa moça. Ia ser incrível, sabe? Mas não é. E aí a gente vai vivendo as experiências e vai falando, cara... Porque aquilo, quando eu era mais jovem, eu nunca queria ser freelancer. Então. Eu nunca, eu queria muito ser carteira assinada, eu nunca queria... Não pensava que eu ia ser artista, eu adiei a minha entrada no mundo artístico, porque eu falava, cara, isso não é pra mim, essa vida é muito instável, eu preciso de estabilidade. E eu tive que abrir mão da estabilidade pra abraçar todo o resto, que eu me sinto muito confortável. Se um dia eu tiver que voltar pro CLT, não é porque meu medo de voltar pro CLT não é porque ganha mal, não é por causa da rotina, é por causa de uma hierarquia que eu sou incapaz de respeitar. Eu lido muito mal com hierarquia, então, tem essas questões. Então, acaba que ser freelancer, na área que for,
seria melhor pra mim, sabe? Eu penso igual. Isso é o que a gente tem que falar. Hoje em dia, eu assumo os riscos e eu avalio o custo-benefício de tudo isso. Então, assim, continuo com a minha vida instável financeiramente, mas eu não troco por nada. Ah, Renata, mas então se um dia você precisasse de muito dinheiro, você não voltaria ao CLT? Lógico que eu voltaria porque eu não sou burra, entendeu? Eu não vou passar fome. A ocasião faz o ladrão. Exatamente. Mas seria o que eu... Prestar concurso não é o que eu quero pra minha vida e nunca foi. Sim. E isso nunca vai ser, eu tenho certeza. Porque qualquer coisa que eu tenha, de repente, CLT, vai ser dentro da minha cabeça temporário, provavelmente. Não, e é uma questão de zero julgamento, porque Total. a pessoa que faz o concurso, eu acho ela muito foda, eu acho ela muito obstinada, foda, muito eu acho foda. ela muito concentrada, eu acho que ela consegue... Disciplinada. Essa é a palavra, disciplinada. Ela acredita naquilo, porque eu não tenho capacidade de acreditar. Ponto. Eu ia estudar e ia falar, eu não acredito nisso, eu não vou passar. E aí eu não ia conseguir. A gente é aquariana, pra quem tá na dúvida. Tá? Sobre Foda-se isso. essa merda, eu não vou passar. Ah, tem 2 vagas. Ah, vai dar pra mim a vaga. Vai sim. A bonitona vai eu passar. vou conseguir essa vaga. Então, você que acredita, você é foda. Porque às vezes você realmente passa e começa a ganhar uma grana por mês. E é incrível e tudo de bom, sabe? E todo esse debate veio justamente pra falar o quê? Não existe certo e errado, Não. mas existe tentativa e erro. E a vida é uma sequência de tentativa e erro. E eu acho que ambos ali naquele relacionamento do filme Marley e eu, eles tiveram paciência um com o outro. Eles entenderam que quando um tava... uma gangorra, né? Quando um tá mais pra baixo, o outro tá mais pra cima, e é a vida. Então, se eu quero fazer acontecer, eu vou ter que sempre me reencontrar e sempre compreender e falar. Eles falavam bastante. Aham. Eles tinham bastante ideia. Não adianta, tem que falar, gente. Não adianta, tem que expressar o quanto conseguir e tem que ter paciência. E não tem jeito, quando a gente quer, a gente faz acontecer. E eles passam por um momento super difícil, né? Que é a perda do bebê. E no início da vontade de fazer a família, né? Que depois ela fala, não, a família já tinha começado. Com o Marley. Mas esse momento, o que eu achei muito curioso foi realmente a calma dele. Primeiro que detalhe, ele recebeu uma puta proposta boa de trabalho quando descobre que ela tá grávida. Sim. E aí, a primeira vez que a gente vê ele, tipo assim, realmente Ufa. abrindo mão, falando, deixa pra lá, vamos nessa aqui, vamos seguir isso aqui que ela engravidou. E como depois que ela perde o bebê e depois que ela precisa de um tempo pra ela, não há rancor da parte dele por ter aberto mão do trabalho. Ele podia, agora você não tem mais bebê, não tem mais trabalho. Não, ele falou, vamos fazer uma viagem? E aí chega num ponto que volta pro cachorro. Que é, Renata, eles foram pra Irlanda passar não sei quanto tempo, tipo 20 dias, e deixaram aquele ser, aquele Tasmania na forma de cachorro, com uma babá. Você teria essa coragem? Cara, se eu não tivesse alternativa, talvez, né? Cara, eu não tinha essa cara de pau. Porra, mas eu explicaria. Eu falasse, Nossa. olha, é um cachorro assim, 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 assado. Você topa? Nem que eu tenha que pagar um valor de insalubridade aí. Mas eu acho que são acordos de novo, Babs. Gente, eu achei que foi uma loucura. Eu ia ficar muito tensa, eu ia ficar muito nervosa. Porque tudo eu acho que minhas cachorras vão se ir de arrasta, sabe? Tudo elas vão comer um negócio que não pode, vão quebrar caco de vidro. Eu fico morrendo de medo com isso. Eu achei que eles foram muito corajosos, assim, desprendidos. Eu não consigo, não. Mas é que a gente é brasileiro também. Eu acho que a gente trata cachorro de um outro jeito. De um outro... Gente, tem o dia do bebê reborn, cegonha do bebê reborn. As pessoas estão tratando boneca com esta relevância. Teve uma matéria no Fantástico esse domingo sobre as mães. No Dia das Mães, eles poderiam ter entrevistado todas as mães do mundo. Eles pegaram as mães de bebê reborn. De bebê reborn. Nós ouvimos e não julgamos. É o que eu repito toda vez na minha cabeça. Nós ouvimos e não julgamos. Então, assim, como não tratar um cachorro como bebê se você trata uma boneca como bebê? Então, assim, a gente trata diferente mesmo. A gente trata diferente mesmo. Eu não sei se eu concordo de Mas você fez pets, uma viagem e você deixou seus Fiz, cachorros. mas eu deixei com os meus sogros. Eu deixei, então. que eu já estou acostumada. Que não, foi... não, e mesmo assim, teve uma vez que o Bigode conseguiu deixar a Ângela fugir e foi catar ela na praça. Sorte que ela ficou na praça.
Mas ele deixou ela fugir, nem percebeu, só deixou o portão aberto. E depois falou, acho que o portão ficou aberto. Quando eu fui ver, cadê cachorro? Não tava lá. E eu tava no Rio trabalhando. Então, tipo, depois dessa primeira vez que isso aconteceu, eu já fiquei apreensiva. Tá. Mas tantas outras foram as vezes que eles ficaram na casa do meu sogro, e quem toma conta... Ih, quando quem toma conta é meu sogro... Tá tudo certo. O problema é quando foi o Bigode, entendeu? O Bigode que fez aquilo. Mas eu acho que hoje ele já tem mais... Malícia. E mais apego, né? Tá. Eu acho que ele já sabe tudo que aconteceu. Porque é isso, quando você é pai de pet de primeira viagem, você não tem noção de tudo de errado que pode dar. Não, com nada na vida. Nada, né? Com filho, com a gente. Catástrofe pode acontecer amanhã. É que a gente fica tentando dimensionar os riscos no pet pra tentar evitar. Mas Cara, ô Bárbara, eu com as minhas, quando eu tinha duas, né? A Nanica eu descobri que se eu deixasse minha calça jeans no chão, ela comia o fundo do bolso. Como é que eu descobri isso? Vestindo a calça jeans depois com o bolso Exatamente. furado. Agora eu tirei banquinho da janela, eu desliguei a luz, eu botei água, eu fiz tudo. Só faltou colocar espuma nas pontas. Nas quinas. Exatamente. Aí quando eu chego, eu vi que minha calça, ela conseguiu puxar. Você vai dimensionar Não, isso? não Que vai. a criatura vai decidir. Não vai, então sempre vai ter. E o Marley é isso, né? Ah, com a idade passa. Não passou em nenhuma. Ele era daquele jeito, acabou. Nasceu daquele jeito, vai morrer daquele jeito. É. Muito legal. E eu acho que está na hora da gente começar a falar um pouquinho sobre o nosso apoio de hoje, justamente. É verdade, gente. Pet Love, vou te falar que assim, quando a gente fala de bichinho, a gente tem esse apego, mas a gente não se preocupa só com tudo que pode acontecer de ruim dentro de casa, né? Principalmente com a saúde deles, né? Porque afinal de contas, se tem uma coisa que a gente não quer medir esforços, é pra que eles tenham a saúde deles, né? E a Pet Love tá aqui porque eles são uma empresa de plano de saúde animal. Plano de saúde animal. E é muito legal que a gente tá podendo dar para vocês um desconto. Porque maio é o mês da saúde pet. E aí, eles ofereceram para os seguidores da gente, para os nossos ouvintes, um desconto de 50% na primeira mensalidade do plano. E aí, com o nosso cupom, que é Eu Vi Num Filme 50. E além disso, eles estão oferecendo também zero carência para consultas generalistas, primeiras vacinas e microchipagem gratuita, gente. Exatamente. Isso é muito legal. E outra coisa muito legal da Pet Love é que ela não faz distinção de valor entre raças e porte e idade de animal. Você paga um valor X, né? Dependendo de qual plano você quer. E você consegue ainda ter desconto para mais de um pet. Então, se você tem um segundo pet, vem mais desconto ainda. Terceiro, mais desconto ainda. Isso é bem legal. E uma rede credenciada de credibilidade, com muitas possibilidades para você manter e previsível, né? Isso Sim. que é o mais legal, porque daí você sabe o quanto de repente vai gastar, porque isso também é uma questão. É que eles trabalham com coparticipação. Então, tipo, você paga, mas paga muito menos do que se você pagasse sem a cobertura do plano, né? E é isso, perrengue a gente sempre passa, né, Reis? Já passou perrengue com cachorro? Não, a minha agora, não tem nem um mês, a minha outra, que tava com 17 anos, virou estrelinha, ou foi de arrasta, depende da sua geração. Mas, poxa, aí é uma situação, né, complicadíssima. Quando você vai no veterinário, imagina, você já tá num momento tão fragilizado, isso pra mim foi o que pegou atualmente. Eu num momento tão fragilizada, só que antes de sair de casa eu tive que fazer conta. Porque a gente sabe, e eu volto a dizer, não estou dizendo que tá errado o sistema, mas a gente sabe que também quando você coloca um cachorrinho pra ser internado, pode sair de 500 a 7 milhões de reais. Você não tem ali. Então, imagina você, eu tava ali com a minha cachorrinha falando, putz, quanto que eu vou levar? Eu vou ter que fazer alguma escolha, eu vou ter que fazer alguma decisão. E no final tive que fazer a pior delas, mas o que eu quero dizer é que se a gente tá amparado com, por exemplo, um plano de saúde, é que nem a gente. A gente entra no pronto-socorro, a gente sabe que pelo menos vão te olhar e te dar possibilidades que caibam para, né, e que te assegurem e que tratem e que caiba no seu bolso, né? Então, assim,
17 anos, tá? Eu tive 2. Eu tô naquela fase de querer um tempo, mas eu acho que quando tem um animalzinho, a gente nunca fica muito tempo Sim. sem. Se eu tiver o meu, a primeira coisa que eu vou fazer é plano de saúde do cachorrinho, porque não tem jeito, né? A primeira Esse coisa mês que eu vou fazer pra Ângela e pra Olga também, porque já passei muito susto com elas. E o meu susto é, tipo assim, eu me mudo muito, né, Rê? Sim. Então, tipo, eu nunca sei onde levar. Eu não sou daqui, então eu não tenho... Eu sei, tem meu veterinário de confiança no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Então, assim, ter um plano de saúde que tem uma rede credenciada. E, assim, são muitas clínicas credenciadas. Então, com certeza, vai ter uma próxima da sua casa. Mas é isso, a gente vai continuar aqui. Pet Love, muito obrigada. O desconto, 50% de desconto na primeira mensalidade com o nosso cupom Eu Vi Num Filme 50. É isso. E eu gostei muito do Marley e eu. Toda vez que eu assisto, eu choro. Porque tem uma relação também, Babs, que na hora que acontece aquilo com o cachorro, tem os filhos já entendendo, né? E é o primeiro lugar, né? A primeira conversa pesada que eu acho que você vai ter. Porque imagina, é um ser que virou parte da sua família, que tá com seus filhos. E você vai ter que falar sobre vida e morte com crianças, né? Não, na hora que eles botam o negócio no funeral... Ai, o funeral do Marley... Que ela joga a menina joga, a Colleen, né? Joga um desenho falando, e aí o outro menino fala, ai, tomara que tenha muita coisa de morder no céu. Eu... Olha que choro. E eu vou te falar que eu não sei se eu sou muito a favor de não falar sobre, sabe? Nossa, abertamente. eu sou muito a favor de falar sobre. Rituais são importantes até pro cérebro, quimicamente. Você entende que um ciclo começa, termina. Eu sei que a gente quer evitar o sofrimento das crianças, mas é uma realidade da vida, sabe? Tem muita gente que faz isso, né? O cachorro tá pra morrer, vai e não conta. Fala, só não foi voltou. numa fazenda, foi morar numa fazenda. Poxa, porra, você vai deixar a criança esperando eternamente, né? Voltar da fazenda, Não né? é? Queria que ele estivesse aqui, por que não tá aqui? Exatamente. Ou eu acho que tem que conversar. É um assunto delicado, evidente. Ninguém gostaria de falar sobre isso, mas é a vida, né? Toda vez que a gente determina que existe uma vida, vai ter a morte. E eu acho que quanto mais honesto a gente for, a relação vai ficando mais verdadeira, tanto com os pais com relação aos filhos, quanto com os filhos com relação ao mundo. Sim, Porque vão ele conseguindo entende- entender o que tá acontecendo e conversar sobre isso, se tornar adultos mais maduros, conseguem lidar com frustrações. Então, você proteger demais não adianta muita coisa, Não, né? você tá protegendo, não. Você tá, no fundo, no final das contas, fragilizando, Sim. né? Porque você vai deixando a pessoa tão vulnerável de não entender, porque quando chega e você é adulto, você só é um adulto sem proteção, né? Então, chega na sua cabeça, você cai, você não tá vendo, nem vindo da onde tá vendo as porradas. Nossa, agora Bom, foi muito dentro do meu muito do coração que seu eu trouxe. Tá bom? Agora a gente tá chegando ao final de mais um episódio, ao final do último episódio da temporada. Esse agora é o último mesmo. E aí a gente sempre gosta de classificar o filme por algumas categorias. Sim. E aí a primeira categoria eu sempre esqueço qual é, Renata. É entretenimento? É entretenimento. Ai, nota 5. 5. Filme que eu vi pela segunda vez e consegui prestar atenção em tudo, é 5, galera. Quantas vezes... É aquele filme que se eu vejo passando, eu paro e assisto até o final. Eu gosto muito de Marley. Eu acho que eu pararia antes do final. Veria só a parte divertida. Tá, sim. Pode ser. É 5. Aí depois vem o fator verossimilhança, né? É. Cara, pra mim é 5. Total. Pra mim esse filme é assim, é vida real, é amor de pet, é amor de família, é sobre escolhas, é sobre acordos, é muito legal. 5. 5 também. Aí depois vem o romance. Quão romântico é? Cara, eu acho bem romântico o fato deles... É um romance real, sabe? Tipo, porque eles continuam juntos, sabe? Sobre amor. É sobre amor. É um filme sobre amor. Amor de filho. Sobre amores. Amor entre... marido e mulher, amor de pet, é muito fofo, assim, eu acho bem romântico. Eu daria 4, assim, porque não é... Porque é 4... Não é melado. Porque não é melado, sabe? Aí vem o fator cachoeirinha. Que é quão sexy essa imagem, não é sexy. Cara, mas né? eu posso te falar que tiveram... Eu vou dar 3. Você vai dar 3? Eu tô me descobrindo uma romântica em outros lugares. Na vagina. Exato. Porque, Bárbara, tem momentos que ele trata ela com carinho, certos olhares que falam... Tem na vida, quero, não é? entendi. Então, assim, não é sexual a Sim. parada. E talvez o cachoeirinho esteja nesse lugar. Então não dá pra dar mais de... Vou dar 2 porque eu falei eu quero. E algumas vezes eu fiquei assim, Tá.
Entendeu o que eu quero dizer? Entendi, então eu vou dar 1 por isso, pra não dar 0. De piedade. De piedade. Obrigada. Porque eu achei muito legal a cena deles transando no quarto velho. Que eles vão na viagem na Irlanda e... e eles finalmente... E eu achei muito engraçado que ela fala assim, você sabe que a gente não vai voltar a transar aqui, né? E aí no final ela, vamos transar aqui? Então, tipo, eu achei isso muito legal, Muito sabe? legal. É muito real. E última projeção. E última projeção, quando você se vê, nossa, 5. Nossa, 742. Não dá quando você vê. E aí você pensa em todos os cachorros que você já teve, todos que você teve contato, né, nos cachorros que você tem. 5, totalmente 5. E nas relações, 5. Não é à toa que é o sucesso que é. Então, se você não assistiu Marley, assista, vale a pena. Vale muito a pena. E chegamos ao fim. Agora, em teoria, realmente é o último dessa temporada. Se tudo der certo, vamos ver quando vem aí a terceira. Oremos. E é isso, gente. Mais uma vez, Pet Love. Esse mês de maio, com Eu Vi Num Filme 50. Você tem 50% de desconto na mensalidade, livre de carência. E você... Na primeira mensalidade. Na primeira mensalidade, vacinação e tudo. E microchipagem gratuita. Então, obrigada aí, Pet Love. E até a próxima temporada, Até a próxima temporada!